Fala galera, estamos aqui em mais um super episódio do PHcast com um convidado mais que especial, maringaense raiz, nativo, prata da casa, que construiu uma empresa hoje aí do número de bilhões e muito inspirador. Eu estou aqui com Igor Remígio. Bem-vindo, Igor. Obrigado pelo convite. Obrigado você por ter aceito estar aqui, compartilhando essa história na unha construída, bonita, maravilhosa. Você é um cara ainda extremamente acessível, querido e compartilha tudo isso. E é esse o objetivo do PHcast, que o tema é a vida é performance. E você Perfeito. Te receber aqui hoje, motivo de muito orgulho aí para os nossos ouvintes. Igor, o papo vai ser franco, direto. Bora Vou lá. entrar em perguntas aqui que vai causar um frisson aí na galera. Boa. Bom, hoje você foi fundador, hoje está de CEO do Aikifome, empresa que vai faturar 2 bilhões aqui em 2024, recentemente adquirida pela Magalu. Então tem coisa pra caramba pra gente falar, inclusive em M&A, fusão e aquisição, entendendo tudo essa questão de culturas organizacionais, Legal. transições, que é um assunto hoje aí que todo mundo se atenta, mas tem pouca experiência com pessoas que Sim. viveram isso na prática. 2007 foi o ano de fundação. Para quem não sabe, 2007 estava nascendo o iPhone, né? Então estamos falando de 17 anos atrás, era mato mesmo. Né? A internet nem era quase, já não era mais discada, mas ainda assim muito precária. No Brasil, 40% da população tinha internet de escada. Isso no Brasil todo. No interior era quase a galera toda. Quem tinha um pouquinho mais de dinheiro tinha a tal da DSL, né? Sim, que era a internet verdade. rápida. Eu discava. Para eu conversar com a Stephanie um pouco antes disso, eu conectava, que ela estava nos Estados Unidos. Steph é tua esposa, Minha esposa. fundadora também do É. Aikifome, sócia desde o início, do dia 1. E eu conversar com ela pelo Mirk na época, não sei se você pegou Sim. essa... Pegou, né? Pegou essa fase Não, do não Mirk. sou tão sei velho que- assim, é. mas então... Mas eu conversava depois da meia-noite pra pagar um pulso Sim. só. Então, Era um dessa pulso, época. era por Era pulso. um pulso, né? é. Puta merda. Senão era por minuto você conectasse no dia, né? Passava da meia-noite. Exatamente. Na verdade, que fase. Cada um, quando a gente olha para trás, muito pouco tempo, numa transformação muito grande de tecnologia e de acesso e de negócios. Eu falo pra galera mais nova agora, e eles nem sabem o que é. Então, quando eu coloco o barulhinho que fazia quando a gente conectava com a internet de escada, e explicava, ó, isso aqui era muito lento pra fazer tudo. Baixar uma música, qualquer coisa que você queria fazer, era demorado demais, né? Porque eles não conhecem hoje. Se trava o celular em 1 milissegundo, já estão reclamando que tá tudo Não, lento. e você tinha que concorrer com o teu pai, com o teu irmão, com a tua mãe que estava no telefone. Se tivesse no telefone, não Tirasse era pra do usar a gancho, internet. acabava, né? Acabava a conexão. Né? Então, só quem viveu aquilo ali para entender como hoje a gente tem acesso muito fácil, tecnologia, e a galera impaciente para 2, 3 minutos esperar Não, já tá trocando celular, tá muito ruim. E na entrega, então, demorou, é treta. Pronto, já era. Já era. Mas há 17 anos atrás, a Stephanie estava nos Estados Unidos, você estava em Maringá. Isso. E veio de lá a ideia. Vocês pegaram uma expertise que estava... Porque nos Estados Unidos tudo ali tem 3, 4 anos na frente, praticamente, de algumas coisas que depois vêm para o Brasil. Foi com essa visão que você falou, isso daqui vai chegar no Brasil. Foi. A história rápida, assim, foi que em 2001, a Stephanie morava nos Estados Unidos com o tio, que parte da família dela, por parte de mãe, é americana. Então eles vieram para Maringá, para o Brasil, como missionários. Ficaram muitos anos aqui. Eu aprendi a falar inglês por estar nesse contexto e ouvindo a casa inteira falando inglês, né? Tinha que agradar os parentes ali, então, eu puxar o aprendi saco na do tio raça. ali. A galera fala que você fala inglês, você entende, mas sem fazer uma aula. Eu fui no modo heróico Quem mesmo. quer dar um jeito, né? Eu preciso entender o que esse pessoal tá falando. Fora que eu ouvia muita música e lia a letra, Sim. então eu fui gravando. Mas conheci a Stephanie um pouco depois. Quando foi o Brasil ganhou uma Copa do Mundo? 2004. 2004? 2000 Não, foi 2002. 2002, certo. A Stephanie, um pouquinho antes disso, eu perguntei porque tem uma relação, tá? Não é aleatório. Mas ela em 2001 estava nos Estados Unidos e viu que grandes redes de restaurantes, tipo McDonald's, Burger King, Wendy's, esses caras grandes, eles tinham o próprio site para você pedir, isso já em 2001. Então você entrava no site via web, cadastrava e fazia seu pedido online. Essa tecnologia já existia nos Estados Unidos em 2001. Só que você tinha que fazer um cadastro para cada site ou para cada restaurante que você fosse pedir. E só os grandes tinham acesso, porque a tecnologia era muito cara. Ela teve uma ideia assim, se eu pegasse todos esses restaurantes, juntasse numa página só
e com um login e senha conseguisse pedir em todos. Então, essa ideia brotou, ela guardou na gaveta e em 2002 ela estava aqui. Você lembra quando o Brasil ganhava a Copa, o pessoal ia para Tiradentes aqui em Maringá e fazia aquela festa e tal? Confusão ali. Aí eu vi ela de longe, eu conheci. Na época eu peguei o endereço do nickname que a gente chamava, né? Pelo Mirk. A galera que é mais nova vai ter que pesquisar no Google para saber o que era. Mas eu peguei e falei assim, vamos conversar e tal. E eu comecei a namorar ela ou ter algum contato via internet. Então eu tinha que acessar depois da meia-noite para conseguir pagar um pulso só e a internet não ficar muito cara, senão meu pai ficava puto comigo. Exato. E conversava com ela. Aí, encurtando um pouco a história, ela veio em 2005 para cá, voltou pro Brasil, 2005 por aí, 2004. E o tio dela veio também um dia e falou assim, lembra que em 2001 você teve uma ideia de juntar esses restaurantes todos numa plataforma única, com login e senha eu consegui fazer pedido e tal. Por que você não faz aqui isso no Brasil? Aí a gente começou a desenvolver. Antes do Wakefome a gente teve uma agência de design, chamava ID Design, na época. Isso eu tinha, sei lá, 18 anos. Tenho 38 agora, então faz tempo. E a gente começou a visitar alguns restaurantes, negócio de todo tipo. A gente fazia tipo papelaria, identidade visual, fazia parte de branding e tal. Não era necessariamente uma agência de publicidade. Mas eu cheguei a atender o Grupo Roberts daqui, do GR. Sim, fantástico. Atendi toda a galera ali, eu conseguia fazer campanha do on pro off, já naquela época onde o pessoal não dava muita atenção para a internet. E o Wakefome foi desenvolvendo paralelamente. Então, o dinheiro que a gente tinha na agência, pegava e ia colocando no Wakefome, a gente foi desenvolvendo. Em 2007 foi quando a gente registrou o domínio e comprou e fez o CNPJ, tá lá, novembro ou dezembro. Isso não site, né? A galera tá acostumada hoje com aplicativo, né? Claro, pessoal, tudo site. Mas era site. A única plataforma para fazer pedido era site. Isso. Site, e era a única mesmo do Brasil. Então, foi o pioneiro com esse modelo de negócio aqui. Não existiam essas plataformas hoje aqui. Daqui a pouco a gente pode nominar alguns dos concorrentes ou Podemos. não? Eu não vou falar para dar divulgação, mas a gente fala o vermelho. Tá, depois a gente fala do vermelho aqui, porque eu sei que o vermelho te procurou várias vezes, né? Foi. A gente vai entrar ali daqui a pouco para querer comprar e não foi ele escolhido por vocês. Quero até entender por quê. Uhum. Então, 2007 nasceu desse formato que vocês olhavam lá fora. Já a semente plantada, combinado com design, trabalhando ali, investindo e foi crescendo e captando oportunidades de restaurantes e entregando também resultado e a coisa foi crescendo. Mas a gente mora num eixo distante do Rio São Paulo, que é onde está o acesso à tecnologia, onde está acesso a bons mentores. Maringá também tem, obviamente, bons mentores e hoje um polo de TI muito grande. Hoje desenvolveu muito. Né? Muito, mas na época era mato. Né? Mato total. E então é difícil, né? Sozinho, uma história, você nativo aqui, conseguir construir isso. Quem foram teus mentores nesse desenvolvimento do Wakefome? Conexões poderosas, acesso a empresas diferentes, alguns desafios que vocês iriam viver, né? E você tinha que tomar algum risco, mas algumas pessoas te ajudaram muito com relação à mentoria. Quem são as pessoas mais importantes, teus mentores? Cara, o que me ajudou muito, assim, foram os primeiros restaurantes que acreditaram na ideia. Porque o que eu ouvia da maioria dos parceiros que eu visitava, eu tô falando de 2007, 2008, imagina. O primeiro restaurante que eu visitei, ele literalmente conectou a internet de escada na minha frente. Aí, você acha que eu fiz plano de negócio, desenhei, fiz estudo? Nenhum. Eu desenvolvi a primeira versão do site e fui vender, né? Eu visitei na época o Chinatown. Sim. E ele conectou a internet de escada, cara. Ele é maringaense, né? Ele é maringaense, é o Gilberto. Dono o franqueador, né? Gigante, né? Ele é maringaense também. Aí eu falei assim, cara, esse negócio não vai dar certo. Aliás, vai dar certo, mas não agora. Porque os restaurantes não vão desligar a principal fonte de pedidos, que era o tal do disque entrega, para acessar uma aventura de internet. O que eu ouvia de muitos era o seguinte, não era nem que o Wakefome como ideia de pedido online ia ser algo que não ia dar certo. É que a internet como um todo era passageira. Tipo, meninada no bate-papo UOL, em Mirk, conversando. Não tinha uma aplicação prática no dia a dia, pelo menos em escala, né? Na época, falando de 2007, 2008. Então, os primeiros restaurantes que acreditaram na ideia, falaram, pô, isso aí vai ser legal, vou entrar, foram os que mais me ajudaram. Como não tinha acesso a uma comunidade robusta de startup, então MVP, prototipagem, todo esse negócio que a gente ouve hoje nas escolas de startup, eu não conhecia nada dessa terminologia. Mas alguns princípios eu fui fazendo. Então, quando ele discou a internet, eu pivotei o modelo de negócio, eu não tinha esse nome. Eu só pensei assim, cara, vou ter que achar um jeito de monetizar esse negócio de outro jeito. Como é que vai chegar pedido se o cara desligar? Tem que conectar a internet.
Então, a primeira versão do site, até mais ou menos 2009, 2010, era um guia gastronômico. Então, você buscava pizzarias em Maringá, aparecia o Wakefone, você acessava e eu cobrava uma mensalidade. E o cara ligava no telefone, porque o cara ia estar com o telefone ou com a internet. Exatamente. Olha, um negócio que eu conto muito pouco isso. Tinha o telefone do restaurante, só o comecinho com 3 pontinhos. Então, o cliente tinha que clicar em ver mais para ver todo o telefone e ligar. Ali eu começava a ter uma métrica dos usuários que entravam e conseguiam acessar. Já tava olhando ali. Mas assim, era meia dúzia, né? Pô, mas insight legal, de entender, deixar ali. E eu vi os cliques. Então, o cara clicou para ver seu pedido. E minha tese era o seguinte. Já tava ali de olho nos KPIs ali. Já. Eu já tava assim, ó, o tanto de pessoas que visitaram a sua página e clicaram no seu telefone. Qual que era o nosso negócio? Se eu te mando um pedido online, sem você ter que atender o telefone, eu fiz aquela pré-venda que é a mais chata. Porque o cara que tá atendendo o telefone, ele tá recebendo fila, fechando caixa. Espera um minutinho, toca outra linha, é um caos. Sim. Eu falava, eu consegui organizar todo esse bolo aqui num pedido só. Então eu comecei a entender a realidade dos restaurantes. Quando eu comecei a atender via agência, primeiro, então eu entrava nos restaurantes e eu tive que fazer de tudo, cara, para financiar o negócio. Dava consultoria, fazia desenvolvimento de site, campanha, e tudo eu ia colocando no Wakefone para desenvolver na ferramenta. Só em 2010 que alguns pedidos começaram a chegar e daí eu despivotei aquele modelo de mensalidade e trabalhei com o modelo original, que era ganhar uma comissão em cima dos pedidos que a gente gerou, né? Que é hoje a monetização. Que é o modelo hoje. Que é o modelo então, minha inspiração, respondendo a sua pergunta, foram os empresários da cidade, eu comecei a me cercar deles. Então, eu não olhei muita coisa assim, mas esses caras da bolha do .com e de internet. Eu olhei para empresário. O que sempre me inspirou, assim, o cara tem a padaria, tá na segunda geração. Era o que me inspirava. Então, eu tinha muito mais tesão. Pode xingar, às vezes? Não? Aqui pode falar tudo. Aqui é porrada, treta, confusão. Tá bom. Eu tinha muito mais tesão em fazer um negócio longevo do que necessariamente em números. Eu não tinha nenhuma meta de atingir X pedidos, X vendas, faturamento. Pra mim era muito modesto. Pra ser vendido, fazer um negócio... Não. Nem sonhava em vender empresa. O objetivo era a gente prosperar, ter um negócio... Mas eu conhecia a Marcos, a Paraty, umas pizzarias, a Casarão da 15 foi um dos primeiros que entraram, me ajudou muito na entrada de outros restaurantes. Seu Renato. Cara, aí o Rafael eu conheci muito, fizemos um monte de projetos junto. Cara, o pessoal da Milão também me ajudou pra caramba. Então, essa galera que é empresário tradicional do ramo de alimentação foi o que eu me inspirei, porque esses caras não têm funding, não tem série A, série B, anjo, nada. Cara, se a gente faturar 100 e gastar 110, falta 10, tem que pegar de banco, reestruturar a dívida, é o caos. E eu sempre gostei mais desse modelo de negócio, de restrição, e você não ter dinheiro para fazer e ter que ser criativo, do que dinheiro e abundância infinita, que foi o que gerou algumas bolhas no mercado de tecnologia. Então essa galera me inspirou. Cada dia quer mais, quer crescer, criar clientes, criar números extraordinários, até que um dia o investidor fala, cara, cansei, e aí o negócio desmorona. Aí isso para mim era estrangeiro. Para mim o legal era o cara que tem 60 anos esse... Lembra do Aldo, restaurante? Nossa senhora. Cara, eu olhava, até hoje, eu passo mal porque o cara vendeu o imóvel lá, né? Vendeu o imóvel. Depois virou construtor, um ótimo construtor. Mas, cara, que restaurante maravilhoso que era. E eu olhava e falava, cara, como vocês conseguem 35 anos de empresa? Não é trivial chegar nesse número de idade, né? Hoje mesmo, a gente vai chegar lá, mas a Magalu com 60 e tantos anos de idade, eu olho como inspiração, porque o Wakefone eu vou fazer 18. Então, a minha meta é... Como é que eu cheguei em 20, depois 25, depois 30 anos? Imagina uma empresa centenária. É muito mais legal do que só números, sabe? Uma história, então, né? Eu gosto muito disso. História com legado, com inspiração e, enfim, nada se sustenta, né? Se por um longo período desse não for construído em cima de muita verdade, ninja no né? Brasil, hein? Não, e essa galera que pegou hiperinflação... OTR, Plano Real, Collor, Cruzado, Zélia... Mensalão depois. Jesus amado, mensalão tá até nós hoje. Nós estamos aqui, né? E nós estamos aqui, vivo, forte, prosperando. Exato. Não, o brasileiro é um case... Eu acho que esse caos aí da pandemia, né, trouxe para o meu negócio foi muito bom, em especial, que era de decoração. Mas a gente, cara, equilibrar tudo isso, conversões, custo Brasil, dólar, importação. Risco, né? Alguém muda de ideia, acorda com outra coisa na cabeça, mexe a caneta. Já toma risco, igual a gente toma aqui. Só por Deus, tem hora que você olha para trás e fala, meu Deus, passei. A minha tese para sobreviver nisso daqui, lembrando que eu empreendo lá desde 2006, 2007, era qual que vai menos me atrapalhar. Então eu nunca fui muito otimista com o cenário político todo. Eu olhava assim, qual que vai me atrapalhar menos, porque todos vão. Todos vão. Aí com essa moldura de pensamento, eu conseguia seguir sem assim, dane o que acontecer no mundo lá fora, deixa eu focar no meu, entendeu? Vai ganhar aquele, dólar vai subir, deixa eu olhar meu negócio. Vai outro, enxuga aqui e vai fazendo. Claro. Vai embora. Igor, eu ouvi, obviamente, fui atrás de algumas informações tuas, tive acesso a um cara que trabalhou no teu ambiente profissional e falou que lá no começo, tudo começou numa sala próxima ao hospício, cara. Como isso? Era próximo ao hospício ou era o hospício ali dentro? Porque tem que ser meio louco. Eu até sei quem que é essa peça aí. Você sabe quem que é?
Foi o Guga Barreto, um grande amigo, querido, teu fã, Era um lá cara fantástico, de um coração incrível, um profissional brilhante. E eu falei, Guga, dá uns spoilers aí do Igor aí. Aí ele contando, e ele comentou que, na verdade, era próximo ao hospício. Falei, gostei. Eu acho que lá era o hospício. Não. Era ali na zona assim, cara. Ali já tava gourmet o escritório, porque os avós da Stephanie americanos, eles têm uma mania assim, eles montam a casa em cima e embaixo eles montam uma outra casa para eventualmente alguém da família ou próximo morar e ajudar na velhice. Eles têm essa tudo planejado, americana. É completamente diferente. Eles já tinham tudo feito antes de morrer, todo o terreno comprado, era tudo mais organizado. Então para mim foi um choque, né? Que eu vim de uma família de brasileiro raiz, assim, vai fazendo e planeja depois. Mas daí a gente começou o escritório, quando eu casei, eu não segui nenhum conselho da geração antes. Falou assim, não casa não, curte a vida, não sei o quê. Depois filho é gasto, estuda, faz um concurso, tal. Eu não fui nenhum desses. Eu casei com 20, comecei a empreender, logo 4 anos depois tive um filho, 4 ou 5 anos depois. Já comecei a empreender, foi tudo muito precoce. Então eu comecei morando nessa casa debaixo dos avós da Stephanie, eu pagava na época acho que 120 ou 150 reais de aluguel, morava embaixo, e ali foi o primeiro escritório mesmo. Aí desse escritório eu fui para um escritório lá na Avenida Brasil, próximo ali perto da Operária, ali, sabe? Na Avenida Brasil, que era um imóvel do meu sogro, fiquei alguns anos lá até um dia alagar, depois saí e fui para esse. Esse já tava gourmet, esse que era próximo do hospício. Eu É. tô louco mesmo, fica ali, se der errado, você já sai aqui. Já sai às 8, 9 da noite, meia-noite dali, já dorme. Dá pra ficar louco, hein? Dá pra ficar doido. Porque dias difíceis, né? Você deve ter vivido, a gente está falando de muito pouco acesso à tecnologia, de pouco acesso a muitas coisas que hoje estão prontas, né? E dá para ter inspiração. E também um outro caso, que depois eu vou entrar, que eu sei que você teve um dos parceiros que entrou no negócio, você encontrou indo no Diário aqui de Maringá, que era o jornal, foi teu parceiro, e foi o Mike. E foi indo fazer um anúncio lá e se encontraram ali num balcão. Foi coisa assim mesmo? Foi total. Eu conheci o Mike nessa época. Assim, na história toda do Wakefome, no início mesmo, eu tive um sócio antes, que era o Daniel. Depois ele saiu, logo 6 meses depois de empresa, ele saiu, foi fazer o dele. Aí eu cheguei o Wakefome foi uma empresa familiar, até o dia que eu vendi para Magalu. Então é eu, a Stephanie, que é minha esposa, meu sogro, minha sogra, o Mike e mais um amigo. Então era amigo com família. Então a gente era uma anomalia no mercado. Perfeita para dar treta também. Era o que eu ouvia muito. Cara, eu fui completamente abençoado com o sócio, porque a gente nunca teve nenhuma discussão de mesa, assim. Não tinha vaidade, não tinha nada. E outra, meio que todo mundo tava dependendo daquilo. Meu sogro era de comércio, teve uma época boa, assim, na parte de lãs e linhas e tal. Mas depois, cara, o negócio foi caindo, ele investiu na Wakefome, trabalhava no financeiro. Então todo mundo que investiu, trabalhava junto. Então eu nunca tive investidor profissional, de só colocar a grana e sair. Quando eu conheci o Mike, acho que foi nessa época, em 2013 para 2014, mais ou menos, que foi um ano de divisor de águas do Wakefome, que foi o seguinte, eu comecei a pensar mobile, eu não sei se você vai lembrar, mas lembra daquele Nokia E62? Sim. Ele não era de tela, ele tinha um tecladinho embaixo. Sim. Foi o primeiro quando saiu do analógico pro digital. Isso, dava pra você mandar e-mail. Era o primeiro que dava para identificar um número de telefone que ligava. Né? Tinha comando de voz, era uma merda, mas tinha. Aí eu conheci o Mike e falei, cara, a gente tem que ir pro modelo mobile, e eu não posso ficar só em Maringá. Porque em 2014 eu recebi a primeira proposta para vender o negócio. Então eu fui, cara, assim, no modo heróico total, na raça, 2007 até 2014. Só Maringá. Só Maringá, não tinha mais nenhuma outra cidade. Eu tentei me aventurar aqui por Cianorte, cidadezinha em volta, mas era muito difícil de fazer. A cidade de Maringá não é tão pequena assim, né? Quem vem de São Paulo para cá enxerga a gente muito pequeno. Mas interior, para mim, eu tenho cidade hoje de 5 mil habitantes, que eu rodo o Wakefome hoje. E aí roda como franquia, licenciado. Isso, nesse modelo que a gente definiu em 2014. Então, quando o Mike chegou, ele estava saindo do Diário, falando, cara, eu estou investindo, mas eu quero ver um negócio que eu possa ajudar a crescer. Daí eu falei, eu tenho um modelo de expansão que eu estou juntando tecnologia com um modelo de franquia. Então, um negócio super inovador com um negócio super tradicional, que é franquia. Cara, foi a combinação perfeita, porque eu pensei, eu não posso ficar só em uma cidade. Porque senão o meu concorrente vem aqui, me mata aqui e acabou a empresa. Então eu preciso espalhar. Era muita gente que olhava de fora, a gente expandindo muito ao longo dos anos, achava que era uma estratégia de ataque para a cidade, mas era uma estratégia de defesa, na verdade, para não ficar vulnerável em algumas cidades. Nisso eu conheci alguns donos de aplicativo igual o meu, que também tinham recebido proposta e acabaram vendendo para o meu concorrente, que hoje é um mercado quase monopolizado, né? Os caras têm quase 90% do market share. E eles acabaram vendendo e eu falei, não, eu fiz até agora, não vou vender do nada, acho que tem muito potencial para crescer ainda. Então em 2014 a gente começou a vender esse modelo de licenciamento e em 2015 lançou a primeira versão
mobile. Até então, todos os pedidos chegavam pelo site. Mas só para te dar uma proporção. No final de 2014, a gente fazia tipo 4.500 pedidos por mês, em dezembro. Hoje é mais de 2 milhões por mês. 4.500 pedidos no final de 2014, hoje 2 milhões. E hoje mais de 2 milhões por mês. Pedidos mês. Então a proporção é outra, assim. Quantos licenciados hoje, Igor? Cara, quase 300 hoje, licenciados. 300. Essas cidades que têm os licenciados, eles que são... Você tem um modelo de negócio estruturado, ele paga uma licença e faz também toda essa captação de restaurantes, padarias, tudo que a base de clientes do iPhone. Exatamente. Qual que foi foi a nossa maior sacada, tá? Foi o grande... Conseguiu escalonar sem ter sem precisar de grana. De fazer captação. Isso. Porque assim, Marketplace, que é o modelo de negócio que a gente atua hoje de serviço, nenhum é lucrativo, cara. Pode olhar do Uber ao DoorDash nos Estados Unidos. A Rappi aqui no Brasil precisou de muito dinheiro, o iFood, bilhões de investimento, queimou muito caixa. Eu tomei uma decisão consciente de não pegar investimento. Então, quando o Mike entrou, eu falei, cara, não quero investidor aqui para sentar aqui e mandar no meu negócio. Eu quero tocar, eu sempre empreendi, eu tive carteira assinada por 6, 7 meses na minha vida. Eu trabalhei na Cooperadora Tavares aqui em Maringá. Sim. Por uns 6, 7 meses. Eu falei, cara, quando eu saí dele, eu falei, eu preciso trabalhar por raiz conta. Também. Raiz também. Cara, ali que eu tive o primeiro contato com design, CorelDRAW, Photoshop, imprime, Santinho, fazia convite, cartaz. Ali que eu peguei uma ideia e as primeiras telas do aplicativo do iPhone eu que desenhei junto com a Steph. Então, eu vim de designer de formação, digamos assim. Eu pulei a formação formal de faculdade, não fiz só um ano, tranquei. Mas eu tive uma formação profissional de aprender a mexer com design. E deu uma base boa, cara, pra mim. Trabalho, né, Igor? A galera... acredita muito, e óbvio, formação, acesso à educação, isso não tem fim, né? Mas é com trabalho, né, cara? Não adianta, com experiência. Você tem que fazer o primeiro desenho, errar, vender, ir lá com o Roberto, e o cara acreditar, e ter uma boa comunicação, entregar a verdade. E, claro, obviamente, com bastante conhecimento, né? Dá para ver teu grau de inteligência aí. E você falou do Vermelhinho, que foi comprando hoje monopolista. E ele te procurou várias vezes. Né? Esse Vermelhinho, você não vai falar, mas eu vou falar. É o iFood. Gigante, tentou por várias vezes. E não, eu acho que é um motivo de muito orgulho para você. Porque é uma gigantesco mundo e você, né, ser atrativo para eles, o cara chegar, vir te procurar, bater na tua porta, é que você tinha mais para entregar. Eu percebi que eu tinha alguma coisa na mão, porque eu me fechei, cabeça para baixo, executa e faz o negócio funcionar. Eu fiz isso sempre no negócio. Então, a primeira chamada de atenção que eu percebi que tinha alguma coisa na mão foi nessa primeira interação com eles em 2014. Depois eu tive uma outra em 2016. Depois uma outra e última em 2018. Pô, os caras ficaram putos com você, velho. 3 vezes te procuraram em 4 anos. Cara, e assim, eu tinha uma... E assim, eu sempre tive um relacionamento muito bom. Mas chegou a abrir negociações, valores ou não? Nunca teve desenvolvimento dessa proposta? Não, chegou em visto de fato, proposta, tudo. Mas assim, eu não posso abrir os valores. Mas assim, a proposta foi sempre melhorando. O meu ponto era o seguinte... E era uma coisa mais de idealismo minha, assim, do que propriamente com eles. Mas porque eu tinha um relacionamento bom. O CEO, inclusive, era outro, na época, era o Carlos. Eu pintava bem com ele, vim para Maringá, a gente passava um tempo, ia jantar. Porque as coisas são separadas, isso é legal. Eu visito muitos concorrentes. Porque são coisas separadas, né? Óbvio que estrategicamente alguma coisa você não vai abrir, mas, entender, conversar, ter trocas, cara, às vezes ajuda os dois negócios. Em certa medida, eles me ajudaram muito a me mexer também, pegar velocidade, não ser tão averso a risco assim. Porque você falou, cara, esses caras estão crescendo, beleza, estão pegando muito dinheiro do mercado e estão investindo para crescer desse jeito, mas eu não posso ficar em uma cidade. Então eu comecei a escalar muito. Em 2016 eu já estava com quase 50 cidades já. Licenciadas, de 14. Depois eu fui para mais de 100 cidades até 18, 19. Em 2014, quantos funcionários estavam na empresa? Nossa, cara, acho que eu tinha uns 8. Hoje 400 direto. Hoje tem 400 direto. Responsabilidade social, hein? Grande, hein? Cara, é um pouquinho, viu? E mais ainda todos os licenciados, indiretos, é uma cadeia, fora os prestadores de serviço, na verdade. Vai dar assim, todos diretos, mais os licenciados e funcionários dos licenciados, umas 600 pessoas que comem disso mensalmente. Aí, lógico, tem restaurante que é 100% dependente desse modelo, tem entregador, né? Então tem uma cadeia toda aqui tem fornecedor de bag, a gente tem o ecossistema é grande aqui. Sim. Mas assim, o ponto que o Equifome chegou jamais é um negócio que eu sonhava. Eu converso com um empreendedor, assim, tem aquele negócio eu já ouvi alguns falando, eu já tinha imaginado que eu chegava até aqui. Falei, cara, nem que eu conversei, tinha certeza onde ia chegar, sabe? Geralmente tinha uma meta muito pequena, atingia e ia dobrando a meta. Você deixa a meta aberta, depois você dobra a meta, né? Você vai lembrar da ex-presidente aí que vai saudar
a mandioca, ela vai... A gente a gente usa essa frase dela na cultura do like, né? ó. Quem viveu também em 2014... Se bater a meta, dobra a meta. A época Dilma, né? Que foi a pior recessão da história, mais que a pandemia, velho. Como pode um ser daquele... Hoje tá lá governando, tá lá em banco agora, né? banco, velho, pelo amor de Deus. Não, muito boa, lógico, escalou. Mas veja bem, 2014 a 2016 foi essa época de crise absurda, assim. Então, eu tive 2 propostas em 2 anos, assim, 14 e 16. O meu não com eles, eu falei que era mais ideológico, era, cara, tem que ter um antagonista, esses caras que vão ficar muito grande, vão abraçar todo o mercado e faz o quê? Não tem opção? Senão fica igual a gasolina, subiu o preço da gasolina, você vai fazer o quê? Nada, vai pagar o preço, né? Sim, não pode ter um player com todo o mercado na mão, entendeu? É ruim pro negócio. Sim. Então eu coloquei um propósito de vida para fazer assim, eu tenho que dar pro restaurante uma segunda opção, pelo menos. Lembrando que eu fundei em 2007, então era a primeira opção. Os caras ficaram muito grandes, mas na cidade onde eu estiver concorrendo com eles ou qualquer um outro, esse negócio, essa concorrência é saudável pro cara. Baixa preço, melhora o serviço e tal. Não é? Concorrência te ajuda a fazer isso. Se um cara domina todo o negócio, acabou para todo mundo. Acabou. Então hoje é ruim pro usuário, é ruim pro pra qualquer restaurante, é ruim para todo mundo. Pro Inclusive, entregador, pro prestador de serviço, todo mundo é explorado, né? E esse modelo de negócio hoje já tá todo ferrado. Porque ele é caro pro restaurante, caro pro entregador e caro pro usuário. Porque o restaurante repassa o valor de taxa de comissão, assim, chega a bater 30%. Ele vai fazer o quê? Vai absorver na pizza? Não vai, ele vai repassar pro cliente. O cliente que, se fizer o pedido pelo WhatsApp, você pode ver que é muito mais barato do que pedir por marketplace. O entregador, as plataformas pegam uma porcentagem da quilometragem que o cara roda. Então ficou, ao invés de ser um ciclo virtuoso, virou um ciclo vicioso, onde está ficando ruim para todo mundo. E é a primeira coisa de tecnologia na história que ganha escala e fica mais caro. Você lembra da TV de plasma? Sim. Custava 18, 20 mil reais, hoje na Magalu... Copa, acho que foi a Copa de 2002, se eu não me engano, que era $7.000 uma televisão. Era um absurdo. Hoje é o quê? Você acha a Magalu a 3 pila, dividido em 10 vezes sem juros. Ou menos polegadas. até. Exatamente. Então, minha tese, porque eu não vendi, foi assim, cara, eu tenho uma tese que esse modelo de negócio vai baratear. Quando a gente ganhar escala, massa crítica, eu consigo baixar a comissão. Não aumentar a comissão, porque daí senão vão enforcar os caras. Uhum. O que aconteceu aqui no Brasil, em todos os lugares do Europa, Estados Unidos, é que as taxas foram lá em cima. Ainda os Estados Unidos ainda conseguem rodar, porque os caras não têm 13º, não tem FES, não tem risco Brasil, carga tributária lá em cima igual a gente. Uhum. Mas fazer isso aqui no Brasil é morte. Então criou esse sistema que agora nós estamos tentando meio que criar uma rachadura para devolver para o restaurante o poder de escolha. Cara, trabalha com 2, 3 plataformas para você não ficar dependendo de uma, que se amanhã virar a casaca vai falar assim, ó, agora vai para 32%, vai fazer o quê? Você não pode fazer nada, você tem que pagar, entendeu? Fantástico. Igor, a performance envolve pressão. Uhum. Como você lida com ela? Porque pressão é dia e noite ali. Você tem de desafios, de decisões que vão colocar a tua empresa num próximo nível. Como você lida com a pressão? Cara, eu lido muito bem, assim, porque eu tenho um framework mental que eu faço assim. Qualquer empreitada que eu vou fazer, eu já tomo por verdade que nos próximos 10 anos nada de bom vai acontecer. Então, quando eu comecei a empreender na Equifam, eu falei, vou começar um negócio agora, nos próximos 10 anos é só comer merda. Só porrada. É só porrada. Então, eu não crio expectativas de que as coisas vão dar bem. Pode ser um jeito que eu fiz lá atrás para conseguir seguir. Para ser resiliente, saber que é ali que é o caminho. E outra coisa, não focar muito em destino financeiro só, sabe? Então, pessoas que têm muita aspiração, assim, relógio, carro e coisas, eu acho que eles perdem o foco, acabam mirando no lugar errado e ao invés de construir um negócio perfeito, com mais longevidade, constrói um negócio que vai pagar dividendo agora. Quando eu vendi a empresa... Que ano que foi que a Magalu comprou? Foi setembro de 2020. Setembro de 2020. Os números são públicos? Não. Uma parte é. Aqui eu vi coisa de 585 milhões, coisa assim. Esse daí é o seguinte, até para esclarecer, tem algumas matérias que falaram nesse valor, mas esse era o valor que eu fazia de venda por ano. Ah, entendi. Então eu tenho 2 indicadores, eu tenho o faturamento da empresa e eu tenho a venda, né? Então tudo que eu gero de venda no aplicativo a gente chama de GMV. Então essa venda total em 2018 era de 69, quase 70 milhões. Em 2019 eu fui para 180. Dobrou? Dobrou. E daí, com 2020, quando entrou a pandemia, eu fui para 600 milhões, que é os 580 milhões. Então, esse era o valor que eu gerava de venda. Entendi. Foi mesmo, mas foi mais de 100 milhões. Que é os milhões. números que se misturam ali quando faz alguma busca. Mas foi 180, 160, coisa assim. É por aí. Né? Senão, abre o jogo aí, filho. Abre a carteira aí. Por aí. Que para mim foi um negócio assim surreal. Eu não tinha essa expectativa.
Até um pouco antes de eu vender a empresa, eu tinha carro financiado. Cara, eu vivia vida classe média baixa, normal. É gostoso viver com pouco recurso, né? É gostoso ter acesso a coisa boa, mas quando você aprende a viver com pouco... Agora, uma lição pra galera falando de performance. Pra mim isso é total. A empresa sempre teve caixa. Então a primeira porrada que eu fiz foi quando eu assinei com a Magalu, que eu saquei o caixa. Eu tinha milhões no caixa da empresa. Mas os sócios não. Eles ficavam doidos comigo. Vamos distribuir lucro. Cara, nós vamos fazer o quê? Cara, não tem distribuição de lucro. Todo valor que a empresa gerar, que já pagou salário de quem trabalha na operação, porque sócio que não trabalha na operação também não recebia, vai ficar aplicado na empresa. Eu não vou distribuir pra gente fortalecer o negócio, vamos investir. Oportunidades de Nossa, crescimento. a gente é muito novo, eu falava assim, a empresa já tinha, sei lá, tipo 13, 14 anos, falando, a gente acabou de começar, imagina, sedução, 14 anos começou agora. Mas com dinheiro, sai, resgata, muda o foco, cara. Você muda demais. Foco, você vai baixar a guarda, você vai querer ter algumas experiências, a vida hoje é experiência. Eu gostava, cara, salário baixo pra fundador, pra sócio. Sócio não tem cargo só porque é sócio. Ah, é sócio, então é diretor de alguma coisa. Não era assim, eu tinha uma estrutura totalmente meritocrática. Então eu tinha sócio trabalhando para outros heads, era tudo assim, não importa. Eu tinha isso a gente acertou. Legal pra caramba. Apesar de ser uma empresa familiar, isso daí foi uma coisa que bugou a galera que pediu nossos números, é a estrutura, porque a estrutura era toda por meritocracia. Isso aí foi a base da cultura da tua empresa. Desde o início. Mas começava por mim, então o que eu falava? Liderança, porque até esse meu amigo de Curitiba, o Lawrence, que é fundador da uma empresa de logística, de tecnologia, Logtech, ele fala, o exemplo não é a melhor forma, é a única. Então você era o pilar ali da companhia. O que eu falava nesse sentido? Eu falava assim, cara, é o seguinte, se eu não der conta de tocar o Equifome nos desafios que ele vai tendo conforme os anos vão passando, eu saio, contrato um CEO que vai dar conta e vou focar em alguma área de produto, de negócio, lá, expansão, comercial, que eu sou bom e tal. Então, como começava por mim, não tinha problema nenhum de falar que um sócio tinha que ficar debaixo de um outro head ou diretor, entendeu? Então isso sempre foi uma realidade normal. Essa honestidade intelectual, né? Da gente saber a hora que tá dentro, que a companhia precisa de cara com senioridade ou com uma complementariedade, colocar o cargo de CEO, o cargo você está ocupando, mas está livre o cargo. E sem assim, ego, né, cara? Sem ego. Porque ego é uma arma de guerra, você tem que usar só em momentos que você está levando chumbo. Desastroso, né? Para qualquer companhia, para qualquer pessoa. E lá na Magalu foi 2022, fechamento. Quanto tempo de rodada até chegar? Foi com o Fred Trajano, que também pegou Mato Alto lá em 2000, né? Nossa, voou, cara. Eu vi um podcast dele do Extremos e o cara também é sensacional, né? Sim, o Fred. Você tem acesso direto com ele? Tenho, a gente tem uma... Vou chegar na estrutura, mas foi assim, foi muito rápido, por quê? Eu já tinha proposta do iFood 3, aí eu tinha uma outra... Conversei com alguns outros players na época, em 2019... Em 2020, da primeira conversa que eu fiz, que era com o time de M&A da Magalu, da primeira conversa até o dia de eu assinar, foram 3 meses, com diligência e tudo. Porra, então estava pronto, então. Foi absolutamente rápido. Por quê? O que eu percebi? A Magalu tinha um modelo de aquisição completamente diferente dos outros que eu recebi. Os outros eram um negócio assim, focado em número, performance. Eu teria que vender minha empresa para outros players, né? Tirando a Magalu. Nesse modelo de licenciamento, com os meus licenciados, eu tinha que tirar os caras da jogada. Desconstruir tudo que você construiu. Tudo aquilo que eu acreditava que era o modelo mais sustentável, de fato porque eu rodo com caixa própria até hoje, né? Como se eu tivesse vendido para Magalu e estivesse recebendo o cheque da Dona Luísa todo mês, entendeu? Não eu rodo com o próprio caixa. aporte para salvar negócio, expandir, não. Foi estratégia. Eu rodo até hoje com bootstrap, normal. Mesmo dentro do grupo Magalu. Lógico, agora tem mais visibilidade, conhecimento que eu consigo absorver do grupo. Mas foi muito rápido porque eu queria fazer Eu tinha uma lista de exigências, não era uma lista física, mas era mental. Se eu for vender a empresa, eu preciso manter meu modelo de negócio, não posso sacanear esses licenciados que acreditaram lá atrás. Porrada, não pode, dia 2, os caras subirem a taxa de um restaurante meu lá que paga 6, 7% para 12%, que era o que acontecia em algumas aquisições nesse mercado. Não pode mexer, imagina, mandar metade dos meus funcionários embora e tal. Então eu tinha algumas exigências. Não muda minha marca, deixa eu tocar, eu quero ter autonomia e o valor tem que ser bom. Então era uma lista basicamente para eu não vender. E a Magalu, antes de eu falar das minhas exigências, ela já falou assim, eu gosto de comprar com o fundador, vocês que vão tocar o negócio, a gente não conhece disso, a gente vai mexer com o seu time, na verdade seu time vai ampliar, porque a gente quer que você cresça. Seu modelo de licenciamento é muito legal, porque a missão da Magalu é digitalizar o Brasil. E levar para muitos, que é privilégio de poucos, precisa de gente para fazer isso. Nós estamos falando do Brasil, tamanho continental, né? Então não vamos mexer com o negócio. Vocês vão tocar aí, não vai ficar te podando e te pedindo muito report, você vai ter liberdade para trabalhar. No começo eu achei que era papo de comprador. Eu falei, não, isso aí é migué, né? Só para me convencer e tal. Foi na conversa com o time de M&A, depois eu já conversei com o CFO, que é o Beto. Na terceira eu já estava conversando com o Fred, na do Fred eu saí
vamos ver o que dá vamos acelerar para fazer dar certo, porque casou muita cultura. Sim. As coisas que a gente acreditava eram as mesmas coisas, essa ideia de olho no olho valorizar também, o brasileiro. Saber quem que é que tá entrando no negócio, que É. você tem. Porra, não é maquiagem, né? Porque eu falo, se não for em cima de verdade, cara, justiça, o negócio não vai. É. E você, nessa aquisição, justamente que eu ia entrar aqui com relação a preservar a cultura, porque a gente vê muitas fusões aí, que a companhia é esfacelada depois do mapa em pouco espaço de tempo, Sim. onde o cara quer desligar, né, já condições, quer rentabilizar, quebra a cultura, quebra seus valores, quebra tudo que foi construído até ali. Né? Vira um desastre para todo mundo, na verdade, né? Para o próprio investidor, né, que matou o negócio que comprou. E isso aí, então, foi fácil, então, porque você colocou os pilares, foi bem de encontro com o que eles queriam. Então, a questão da pergunta que eu ia falar de cultura organizacional foi inteiramente preservada. Cara, eu tenho uns insights aqui pra falar sobre M&A, porque além de eu ter sido comprado, eu também comprei outras 3 empresas liderando o Ike-Fome. Então, hoje o Ike-Fome... Depois da fusão. Depois eu fiz a fusão com a Magalu. Entrou no conselho, foi mudada Cara, a os primeiros questão... 2 anos eu rodei na unha. independente, assim. Eu falava com o Fred de vez em quando, trocava um WhatsApp, de vez em quando tava na Magalu, participava Eles de eventos. acompanhavam, tal, Acompanhavam os resultados. Tinha tudo auditado. Isso, mas era tudo via controladoria, plugava meus números com o de lá, reportava para o mercado e boa. Participavam com conselho, assim, com mentoria? Agora sim, nos últimos... Na época ainda não. Na época não, ficou mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos bem solto. Uhum. Que foi bom, porque ia até uma estratégia muito boa desse, que pode ser um dos insights de M&A. Dá tempo de assentar a poeira, porque a galera, quando você é comprado, eu sei o que eu vou fazer e os acordos que eu fiz com a Magalu. Mas a galera que tá no time, ou os licenciados ou os parceiros, ficam com muito medo. Então, você manter a estabilidade por um tempo é essencial. Claro. Quando eu comprei daí as outras 3 empresas, que foi 1 ano e meio depois, a gente comprou Plus Deliver, que é no mesmo segmento, mas roda no Espírito Santo, domina lá o interior do estado. Regional? Regional, porque daí é uma estado que eu não tinha. Migrou o nome ou preservou? Ainda continua como Plus. Aí eu vou falar um pouco sobre essa parte de cultura. Tô no lucro, a gente comprou lá no Tocantins, também era uma região que eu tinha 0 atuação, imagina lá no norte, longe pra caramba. Araguaína. Palmas, Araguaína, Paraíso do Tocantins, cidades vazios lá que o Vermelhinho não queria ir. E a gente comprou e colocou a operação lá. E tem uma que é de Paranavaí, até hoje a gente tem operação lá, né? O escritório físico, que chama Grand Chef, que é um sistema para restaurantes. De RP, quando você vai num restaurante, o cara manda sistema tudo Sistema operacional ali, o RP. Isso, mais toda a gestão de vendas, os pedidos que ele recebe pelo iFome, iFood e outros marketplaces, WhatsApp, chega tudo no mesmo sistema, então é como se fosse um hub de pedidos, mais toda a gestão do restaurante. E ela é toda online, então a gente consegue oferecer um custo-benefício. Hoje eu tenho 5 mil assinantes, tem ideia? Porra, porque a gestão, saber tudo que tá saindo, margem de cada produto, tudo, precificar, cara. porque ele tá a fórmula do sucesso do cara, né, cara? E você sabe, o restaurante é um mercado muito desprofissionalizado, então o cara não tem os números na ponta do lápis. Não sabe precificar, não sabe quanto tem que vender, é difícil, né? Porque é que ninguém entende de finanças, né? Isso. Ninguém entende de DRE, não sabe... Eu falo, quando veio a pandemia, o cara que pagava 50 mil de aluguel, veio a pandemia, fechou, começou a ganhar igual em casa, pedindo por plataforma, falou, cara, quem trabalha para quem? O cara estava trabalhando para o dono do imóvel. Exatamente. Trabalhando pro... Mas não tinha essa visibilidade. Não tinha. Hoje, muitos negócios viraram pro 100% para o digital, continua a marca forte da operação, mas não precisava mais estar lá na 15 de novembro, na Tiradentes ou em qualquer avenida. Os caras foram aprendendo a se adaptar. Né? Mas, então, com o Grand Chef, a gente dá uma visibilidade pro restaurante da operação e o controle também para ele não fazer no papel, tem muito desperdício. Então, o Grand Chef resolve esse negócio por, tipo, 160, 180 reais por mês. É muito barato e é a solução completa pro restaurante rodar. É meio que o coração do restaurante. 160 reais? É de graça. Meu Deus. 160 a 180 os planos mais parrudos, né? Aí, beleza. Então, são 4 empresas no grupo hoje. O que eu aprendi lá... Aí, se minha esposa estiver ouvindo, ela vai ficar doida. Porque eu sou muito fã do Império Romano, né? E eu estudei um pouco de como eles fizeram a expansão e as que deram certo deram errado. Tem uma concepção errada de que eles fizeram tudo na espada. Muitos eles faziam por negociação. E por que perpetuou por muito tempo? Eles mantinham a cultura local, compartilhavam com a galera daquele povo que eles conquistaram ou negociaram, assim, coisas que eles não tinham. Então, cara, esgoto, coleta de lixo, como faz estrutura jurídica ou financeira para a organização de cidades, os romanos já eram muito bons nisso, né? Então, eles ofereciam isso em troca por X% do que eles produziam ali, mas deixavam a galera com a cultura deles. Então, uma coisa que eu percebi é, se você comprar uma empresa ou ser adquirido e a cultura do comprador for tentar ser implementada no top-down, dá muito errado. Dá muito errado. Dessas 3 que eu comprei, uma eu tentei fazer por um tempo, dá muito ruim, cara. Não funciona. Conflito. E pode ser do tamanho que for. Então, se você for para... Apesar de todo mundo... Agora, o norte tem que ser o mesmo, o objetivo. Sim. Agora, como vai chegar lá, tem que respeitar um pouco da cultura. Então, o que os caras comem, o jeito que veste, a cor que eles usam,
Isso daí a empresa tenta controlar demais quando faz aquisição e dá problema. Um dos motivos de eu ter crescido tanto dentro do grupo é que a Magalu me deu essa liberdade de fazer. O norte é o mesmo. Cara, vamos digitalizar o Brasil, a gente acredita no país, vamos gerar economia, vamos fazer um modelo ganha-ganha-ganha, é um negócio muito da Magalu isso. Propósito. Então o propósito está todo alinhado. Agora, como a gente vai fazer, como eu trato minhas reuniões, uma galera um pouco mais fervorosa, outra um pouco mais introvertida. Respeitar essas diferenças culturais, mantendo o olho para o mesmo alvo, para mim é o segredo do que os romanos fizeram. Tem estudo sobre isso, Sim. de como fazer aquisição usando esse modelo. E você deixa os caras viverem um pouco. Então, minha estrutura hoje é matricial, eu tenho as unidades de negócio e o head da unidade de negócio toca como um mini CEO. Ele tem um orçamento dele, eu não fico vetando coisa, entendeu? Tem autonomia, tem liberdade de prestação de conta. Exato. Aí, cara, tá assim, tá dentro do BP, eu dou o tom do ano, falo, ó, esse ano a gente vai focar em lucratividade e produto, por exemplo, a experiência do cliente, vamos focar nisso. A galera monta o plano em cima disso, mas toca o dia a dia do jeito deles, entendeu? Então isso daí foi um aprendizado que eu tive quando eu fiz essas 3 aquisições dentro do Magalu. E a Magalu, né, a figura da Maria... Luiz Helena. Luiz Helena Trajano é fantástica, né? A cara do Brasil, né? Mulher, guerreira, cara, ela é trabalhadora. a mais raiz, cara. É. Ela tem um... Eu já vi essa cena, tá? Uma pessoa ela chega assim, chama um diretor executivo e fala, ó, esse cara aqui vende, sei lá, tem uma loja de música, numa cidade que ela tava lá palestrando. O cara falou, ó, tentei entrar no Magalu pra vender, não me listaram ainda no site. Ela passa pro diretor executivo e fala, ó, lista o cara aí, o cara mandou o lead lá, vocês não fecharam. Aí ela coloca com a secretária dela e acompanha, faz o follow-up. Pra ver se o cara já entrou. Eu sou igualzinho isso aí. Então, sem saber, eu tava seguindo certo, porque eu também acompanho pequenos detalhes assim, mas é até por... Porra, o impacto que a gente pode ter tão pequeno, né, na vida de uma pessoa, de um negócio, que é uma atenção. Vou contar uma real comigo. Eu tava com meu filho numa consulta, aí eu não vi o celular, aí quando eu fui ver em chamadas não atendidas aqui no WhatsApp, tinha o rostinho assim da Luiz Helena. Daí eu falei, não é possível. Daí eu não tinha visto a bendita da ligação. Daí eu falei, vixe, ela me ligou, eu não atendi. Aí a secretária dela me ligou logo em seguida, eu atendi, a secretária Luiz Helena queria falar com vocês, pode atender? Eu falei, claro. Aí ela falou, oi Igor, eu tô com um empreendedor aqui, ele tem um negócio de marmitas congeladas, saudáveis aqui em São Paulo, e ele quer escalar com o modelo de franquia. Você consegue ajudar ele? Passou o telefone pro cara, velho. Aí eu ajudei, falei, cara, isso daí é muito Conexões raiz. poderosas. Nós estamos falando de alguém muito conhecido, com muita influência, cara. Não é segredo o patrimônio dele de bilhões e tal. Mas essa preocupação, a preocupação tá zero com isso aí. Com patrimônio, com ser conhecido e tal. Mas muito em ajudar a fomentar o Brasil nesse empreendedorismo raiz, sabe? Ou ser inacessível. Isso aconteceu comigo, é caso real, não é de ouvir falar, isso aconteceu legal. comigo. É porque, né, a gente volta um pouco para trás, 30 anos ali, não muito tempo, né? 30 anos foi ontem. Porra, o presidente da empresa entrava no elevador separado, carro na garagem, era inacessível, né? E aquilo era motivo de orgulho, né? Todo mundo indo lá atrás. Porra, hoje é Cara, e isso é cultura, na prática. Eu tava voltando... Cara, isso foi muito surreal também. É legal ter essas vivências. Eu tava com o Fred dentro de um carro com um cara de negócios lá, o Edu, né? A gente tava passando para sentido Magalu, fica na Marginal ali, né? Aí tem uma loja antes. Daí o Fred falou assim, olha a loja ali. Aí tinha acabado de pintar. Ele falou assim, cara, tava horrível a loja, eu mandei pintar, tava horrível. Então, imagina, cabeça de dono, o Fred passou na loja, falou, cara, essa loja tá muito feia, isso aqui. Aí adicionou alguém de loja, falou, pinta aí a loja, não tá legal, não sei o quê. Cara, isso é muito cabeça de dono. Claro. Você acha? É uma loja de 1.200. Mas essa preocupação, né, sabe, no dia a dia eu gosto demais. E a Magalu é zero tolerante com o negócio de queimar caixa e tal. Então casou muito bem, que era também que eu não tinha. Nossa Senhora. Igor, hoje, o mundo, a gente falou aí de internet de escada e tudo mais. O mundo hoje vive uma transformação muito rápida, diária, semanal, né? A gente olha um ano para trás, tantas coisas que aconteceram. Como manter a visão de longo prazo? Cara, eu acho que muitas mudanças que a gente acha que vai acontecer amanhã demora mais tempo do que parece, né? Você ouvia não tinha filme que retratava que em 2020 ou 2010 ia ter carro voador, não sei o quê. E daí tinha pau de selfie, né? Pra gente de inovação. Então, tem algumas inovações que parece que vão engolir 3D, tudo. TV 3D. Você fala, nossa, cara, vai mudar tudo e tal. Então, a gente... Paguei uma bica na época, uma TV 3D com 2 óculos. Uma porcaria. Você comprou? Comprei. Virou um elefante branco, fortuna, né, cara? Virou um elefante branco, não usou. Exato. Eu acho que eu vi esse conselho de
de um cara que ouviu isso do Jeff Bezos, tá? Então não ouvi direto do Jeff Bezos, tô levando a palavra desse cara o conselho foi dele, mas é muito bom. Ele falou assim, foca sempre naquilo que nunca muda. Então, por exemplo, vou pegar pelo meu negócio de delivery. Não vai ter um dia que o meu cliente vai acordar e vai falar assim, quando eu peço no Like-Fome e eu tenho algum problema, eu gostaria que o suporte deles me atendesse mais devagar. Isso nunca vai acontecer. Ou no caso da Magalu, ou da Amazon, por exemplo. Eu gostaria que um dia eu fizesse um pedido na Magalu e o pedido demorasse para chegar. Tem coisa que é sempre uma realidade universal. Então, seu cliente vai querer, no meu caso de aplicativo, sempre um aplicativo com a melhor experiência. Ele vai querer vantagem, então ele não quer ser extorquido por valores absurdos que eu estou repassando. E se ele tiver algum problema, ele quer ser atendido bem. É meio que todos os negócios, independente se vem inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia, o básico é o que funciona. Então, minha visão de longo prazo sempre ficou nesses 3 pilares, que era produto, atendimento e marketing. Por que eu digo marketing? Eu não tinha grana para torrar, concorda? Eu não tinha rodadas de investimento absurdas para sair conquistando cliente. Então, meu produto tinha que ser muito bom. Aí eu tinha que ter um marketing muito efetivo. Então, cada real investido em Facebook ou no outdoor tinha que retornar. Eu tinha que fazer um real valer 10. Uma vez que esse cliente caísse no meu aplicativo, o aplicativo tinha que ser bom, que era o produto bom. E se ele tivesse qualquer problema, eu gostaria de atender ele rápido. Então, eu uso até hoje, um mote assim, faça para o seu próximo o que você gostaria que fizesse para você. Nos negócios. Por quê? Se você usa o seu próprio produto, você quer, qualidade, preço e atendimento bom, né? Basicamente é isso. Sim. Então, eu tento me colocar no sapato do cliente que está comprando. Então, seu restaurante, como eu gostaria que fosse se eu tivesse um restaurante e fosse parceiro do Like-Fome hoje? Cara, atendimento local, com um cara de preferência com o meu sotaque, que entendesse da cidade e que me atendesse rápido e que não me enfiasse uma taxa de 20%, 30% de comissão. Que cobrasse o negócio fosse justo. Então eu faço para ele o que eu gostaria que fizesse para mim. O negócio Esse é o framework. Né? Esse é o framework, cara. Eu tenho uma empresa lá com 400 funcionários. E eu trabalho no Like-Fome de fato. Então como eu gostaria que fosse um ambiente de trabalho? Cara, descontraído, liberdade pra galera poder criar. Um ambiente um pouco mais colaborativo, sem muita coisa, sem tudo sendo top-down. Deixa a galera pensar e desenvolver, dá liberdade pra galera trabalhar. Eu gostaria que fosse assim, meu ambiente de trabalho. Modelo de negócio, de planejamento. É o OKR? O OKR? Eu uso, A gente tem um modelo de gestão bem legal, cara. Isso o grupo me ensinou e eu uso o framework da Magalu hoje. Mas é basicamente um OKR. Tem um objetivo macro do ano, a gente coloca as principais metas e quebra por time, mede por performance e paga a distribuição de lucro no final do ano. De baixo para cima, ouve todo mundo sabe que tem que fazer com bastante clareza, bastante objetivo, tudo medido. Isso. Como é tudo digital, é medido em tempo real, praticamente tudo. Basicamente isso. Os dashboards, não tem como ter maquiagem ali dentro, não tem como querer ter pegadinho ou... Não, hoje é tudo conectado, né? Mas assim, o pessoal... Você usa inteligência artificial? Cara, dentro das ferramentas de prospecção de pedidos, de abertura de restaurantes? O que é inteligência artificial hoje que você implantou? Como? O que dentro do Like-Fome? Cara, no Like-Fome a galera usa pra caramba, assim, do marketing ao jurídico hoje. Muito. Eu particularmente uso pouco ainda. Eu uso só pra detalhe, correção de texto, assim, ainda tô colocando um pezinho na água. Mas a galera no Like-Fome tá usando pra caramba. O meu time de tecnologia tá desenvolvendo muita coisa legal em AI. Então, por exemplo, um onboard de um restaurante, fazer a adesão dele, né? Hoje precisa digitar todo o cardápio, ou puxar de alguma plataforma, ou pegar no Facebook e cadastrar o cardápio. A gente está desenvolvendo uma ferramenta que você tira uma foto do cardápio, digita o CNPJ, já cadastra tudo. Alguns itens que você tem no cardápio, se você não tiver foto, a AI cria a foto, por exemplo, uma esfirra de frango catupiry. Ela cria, você mexe na luminosidade, no recorte da foto. Cara, muito legal. O meu time está desenvolvendo isso para o ano que vem, para fornecer para os restaurantes. Mas no geral, assim, as áreas têm usado bastante. Time Quantas comercial, pessoas no time de tecnologia, diretamente em desenvolvimento de produto? Entre produto e tecnologia deve ter umas 60 e poucas pessoas. É gente, hein? Quase 70 pessoas. É uma celeiro, galera. É um celeiro. Onde que fica a sede aqui em Maringá? Fica ali na frente do Fórum Eleitoral, sabe? Sim, sim. Ali na Gastão Vidigal. No Z8, chama sim, Z8. Sim. Aí a gente tem 2 andares lá. Eu tenho alguns pontos de... Eu tenho tem aqui em Maringá, cabe hoje vão umas 80, 90 pessoas, mais ou menos, das 400 em Maringá. Aí tem um em Paranavaí, tem uma lá em Colatina, que é no Espírito Santo. Sim. E tem um em Araguaína e um em Guarapuava. Então eu tenho 5 pontos de escritório. E você corre todas elas? Cara, de vez em quando eu visito, sim, mas eu costumo ficar mais muito por aqui online, mesmo. muito por Zoom, enfim, acompanha. Hoje é muito online. Então a parte da empresa aí, uns 30% fica presencial, o resto é remoto. Igor, empreender ou não?
se você não tivesse criado o Ike Fome, em que área você acha que estaria trabalhando hoje? Cara, sabe, eu ia estar trabalhando em alguma coisa em vendas, provavelmente. Alguma coisa em vendas. Ou design, ou mistura das duas. Mas eu não consigo me ver trabalhando assim em algum outro lugar. Inclusive, quando eu vendi para Magalu, eu vendi 100% da empresa. 100%? 100%. Eu tenho 0%. Eu tenho meu nome lá como administrador, né? E tenho responsabilidade no negócio. Sim, hoje você continua como CEO da Continuo como empresa. diretor-geral da Vertical, tomo as decisões e tal. Tenho um conselho hoje, que é nos últimos 2 anos, mas eu toco no dia a dia. Cara, eu não consigo... Foi um trabalho que eu tive que fazer para migrar a mentalidade de empresário para agora trabalho para o grupo. E uma conversa que foi muito boa para mim, que eu tive com o Fred, ele falou assim, cara, não vira executivo. Se você vender e virar executivo, eu perdi o principal fator da compra. Continua como empreendedor. Então toca como se fosse seu ainda, entendeu? É importante isso pro negócio. E para mim foi música pros ouvidos, porque eu só consigo tocar desse jeito. Então eu levo a Equifome como se fosse meu ainda. E tem data pro exit teu da operação ou não? Eu vendi em 2020, 2025 seria minha data de contrato ali em setembro, mas eu fui lembrar que eu já bati 4 anos agora, que a minha rede de pessoas falou, nossa, então tá com menos de um deu ano. 4 anos. Tá com menos de 1 ano o contrato, né? Mas isso também, obviamente, é o que tá acordado ali, até porque foi 2020. Mas possivelmente você deve continuar na liderança. Cara, assim, a real mesmo é o seguinte. Eu não tô lá mais pelo dinheiro, porque eu já realizei, não é novidade pra galera, até a galera que trabalha comigo sabe disso, eu já realizei, eu não tenho problema de ter que gerar renda, certo? Então eu tô ali pra uma missão bem maior do que grana. Eu tenho uma responsabilidade hoje de autorregular, ou pelo menos gerar pro mercado restabelecer um pouco do equilíbrio que o mercado tinha antes. Então devolver pro restaurante meio que a decisão do próprio destino, porque o cara hoje está amarrado com as plataformas. Eu tô nesse meio, tem algumas cidades onde eu tenho domínio hoje, que o restaurante depende do Equifome em quase 95% do faturamento. Eu estava em Sorriso agora, no Mato Grosso. O restaurante vende 3,5 milhões por ano com a gente, numa cidade de 100 mil habitantes. Cara, surreal. De açaí. Inclusive ontem ele me mandou mensagem. Então o cara é dependente do negócio. É que eu não vou chegar amanhã e falar assim, ó, sua taxa agora vai de 6 para 12, certo? Mas se eu quiser, esses caras têm pouca opção de saída. Então eu tenho o objetivo hoje em focar muito mais no restaurante e fornecer ferramentas para ele meio que controlar o próprio destino e ter os próprios clientes, entendeu? E não ficar dependente de uma ou outra plataforma. Então eu tenho esse objetivo meio metafísico, assim, além do dinheiro, entendeu? Que é uma regulação correta, justa aí para a sociedade. Precisa, retribuir tudo isso que a gente recebe, você privilegiado, construiu na unha, mas também teve muitas portas, muitas pessoas que cuidaram aí de você em algum momento sensível, e isso é muito legal. Só para você ter uma ideia, hoje eu gero perto de 1,5 bi de vendas. Desse 1,5 bi, eu tenho 200 milhões quase, que eu gero via plataforma direta. Eu te falei do Gran Chef, que é a nossa ferramenta de restaurante. Lá dentro eu tenho uma ferramenta de pedido direto para o restaurante. Então, ele vende direto para o consumidor via WhatsApp ou online, sem precisar pagar comissão. E eu incentivo essa ferramenta, e ela é meio contra-intuitiva, porque quanto mais ele vende aqui, menos comissão eu gero, concorda? Sim. E eu incentivo isso. Então essa ferramenta ela vem crescendo. Então minha proposta com o restaurante não é eu ser um marketplace, é eu ter um marketplace para oferecer, porque às vezes ele quer angariar clientes de outros restaurantes e ter essa possibilidade de aquisição de clientes, mas eu quero entregar a ferramenta para ele não ficar dependente de ninguém. E conseguir, através da plataforma, conseguir vender via restaurante, fazer divulgação para fora, sabe? Essas outras aquisições estão dentro do portfólio da Magalu também? Ou Estão senão, dentro. às vezes tem até conflito de... Não, o Equifome está aqui e daí essas 3 empresas estão debaixo desse CNPJ, isso. Tá. Bom, galera, a gente está aqui na reta final aqui de... Possivelmente a gente vai ter que ter outro episódio, Igor, porque você, cara, tem muito para trazer para a gente de conhecimento. E é muito legal ver, cara, você é um cara inspiração, um cara simples, bacana e história verdadeira na unha aí. Vou te fazer 2 perguntas nessa reta final. Uma envolve a parte profissional e outra parte pessoal. E as 2 é sobre performance. Qual momento do Igor de maior performance profissional? Maior momento em qual ano? Não, qual o momento da tua vida profissional de maior performance? Aquele momento que você tivesse que eleger em toda essa história, falar, porra, aqui foi a virada, aqui foi a performance minha. Cara, mistura o pessoal nessa aí. Mas mistura, você pode tudo aqui. Quando eu virei, assim, um monstro e falei, cara, agora esse negócio tem que dar certo, foi quando nasceu minha primeira filha.
Provavelmente uma resposta diferente do que você ouviu. Mas, cara, ali eu falei... Tem uma linha muito tênue entre o cara que é idealista e o cara que tá insano já, né? Porque nesse período eu já tinha a Chloe, que é a minha menina, mais velha hoje, tá com 12 anos. Mas ela tinha 1 aninho e a Stephanie já tava grávida do segundo. E eu ganhava, tipo, R$800. Eu e a Stephanie junto da iFome. Então era doideira, assim. Daí eu falei, cara, aqui eu vou ter que tirar um coelho da cartola e fazer esse negócio dar certo. Não tem chance de dar errado. Muito foi do jeito que a gente encarava os desafios também, né? E eu só não desisti antes, porque quando eu queria desistir, a Stephanie não queria, e quando ela queria, eu não queria. Então nunca casou dos dois querendo na mesma época. Mas quando nasceu as crianças, veio um outro tipo de coisa. Cara, gerenciamento de tempo. Eu comecei a estudar coisa de negócio que eu nunca tinha estudado, que eu tava só fazendo, né? Então me gerou uma responsabilidade muito grande. Foi minha performance. Foi o que eu criei o framework para a iFome poder ter o sucesso virou que aquela teve. casca grossa, Foi. virou aquele... Cara, eu fico lembrando assim, eu performei muito lá, porque eu não tinha recurso, não tinha pessoas para trabalhar. A Stephanie queria ficar em casa com as crianças pelo menos 1 ano em cada filho. Então eu tive que fazer um negócio tão criativo ali, principalmente de gerenciamento de tempo, que eu nem sabia que era isso. Malabarismo, na verdade, né? Cara, e me ajudou a criar um framework que para hoje ficou exponencial, né? Porque eu mantenho a mesma mentalidade de trabalho, com a mesma performance de tempo, mas agora com 400 pessoas trabalhando junto. Então foi o que conseguiu catapultar o iFome para cima. Mas foi esse período da vida total, assim. Foi quando nasceu. Pegou a filha no colo, eu falei, cara... História maravilhosa. Maringá, Paraná, Brasil, eu falo. Pô, porque a gente tem muita cara bom aqui na nossa terra, né? O Sul é um estado, né? Até o povo queria dividir o Sul, lembra lá atrás, uns 40 anos atrás. E a diversidade que tem no Brasil, né? De cultura, de ideias, e mais aqui, a nossa terra... Muito orgulho, né? Não, o Brasil é um antifrágil total. O Brasil é o país mais abençoado do mundo. Igor, só tenho aqui a agradecer teu tempo, né, que é escasso, numa liderança de uma grande operação. Hoje a gestão do tempo é um outro desafio que a gente tem, ainda mais combinado com filhos, com esposa, com família, responsabilidade que você demonstrou muito aqui por todas as operações, buscando ainda ser esse regulador aí de equilíbrio e justiça para todo mundo. Então, história, acho que com certeza vai ser um dos episódios mais vistos, ouvidos no YouTube, Spotify. E vocês aí comentem, compartilhem. Se quiserem o Igor aqui para um segundo episódio, comenta aí. Parte 2, bora. Que a gente arrasta ele para cá. A agenda do homem é disputada, mas estamos com moral com ele aí. Tá bom? Obrigado mesmo, Igor. Eu agradeço. Obrigado. Um abraço. Obrigado pelo convite. Porrada, galera. Beijo, até o próximo.